Brit Milá, circuncisão? A gente sabe que é um tema meio tabu em algumas comunidades, as pessoas que não conhecem acham muito estranho. Já foi tema de piadas sobre o povo judeu, e partindo do povo judeu, a gente também costuma brincar um pouquinho de vez em quando com o assunto, e a gente tem que entender a fundo o que é o Brit Milá. Tem algumas perguntas que passam na nossa mente quando a gente pensa nesse acontecimento. Em primeiro lugar, o Brit Milá é simplesmente tirar uma pele da ponta do órgão masculino. É feito de uma forma muito bem feita, não é agressiva como o mundo pensa, uma barbaridade, é feito com cuidado, com muito respeito. Mas a pergunta que passa na nossa cabeça é por quê? Por que tem que ter esse tipo de sofrimento? Conhecemos a bênção de Shechianu. Shechianu nós fazemos quando vamos fazer uma mitzvah nova, um preceito novo. Por exemplo, no Rosh Hashanah vamos tocar o shofar, falamos Shechianu na primeira vez. Quando vamos comer a matzah, recitamos o Shechianu e assim por diante. No Brit Milá não se faz o Shechianu. Por quê? Porque o significado da brachá de Shechianu é alegria. Eu estou feliz por estar fazendo essa mitzvah. Embora o Brit Milá, sim, tenha alegria, mas ele vem com o sofrimento do bebê. Então, se o bebê está sofrendo, então eu não devo fazer Shechianu, porque alguém nessa história não vai sorrir tanto da mitzvah. Todo mundo faz com alegria. Em boas épocas, conhecemos histórias no Holocausto, onde faziam de uma forma sofrida, mas com muito carinho. Eu li recentemente que todas as mitzvot que o povo recebeu com alegria, mesmo que tenha sofrimento, nós fazemos com alegria, que é o Brit Milá. Brit Milá, quando Deus ordenou a Abraham Avinu, nosso patriarca Abrão, a fazer a sua circuncisão, ele recebeu isso com muita alegria, e ele fez um banquete. Então, por isso que até hoje nós fazemos o Brit Milá com alegria. Lembrando um pouquinho da história do Brit Milá, Deus chegou para Abraham já tinha seus 99 anos, estava quase para receber a aposentadoria, e Deus ordenou: faça o Brit Milá, faça a circuncisão. Então a Torá diz que ele pegou uma pedra afiada, e fez em si mesmo. Inclusive tem um midrash, um comentário muito interessante. Se a gente vê hoje em dia, nós não fazemos o Brit Milá com pedra, nós fazemos o Brit Milá com uma faquinha de metal. De onde vem essa ideia de não usar pedras? Afinal de contas, nós somos muito teimosos em sempre tentar fazer como os antigos, os antepassados faziam. E hoje em dia a gente não faz com pedra. Por quê? Eu li que quando o Davi, não o rei Davi, quando ele ainda era pequeno, ele jogou uma pedra contra o Golias para matá-lo. Então o anjo do metal apareceu perante o anjo da pedra e falou: o que você está fazendo? Desde quando uma pedrinha pode furar a armadura do Golias? Como você ousa tentar matar o Golias? O anjo da pedra respondeu: eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Ele me mandou que eu mate o Golias. O anjo do metal falou o seguinte: ok, vamos fazer um acordo. É contra a natureza a pedra infiltrar no metal, mas eu vou deixar passar com uma condição: que você me dê algo. A pedra tinha que entregar algo para o metal. Então o anjo da pedra falou: tudo bem, eu entrego a mitzvah de Brit Milá. Se o metal deixasse a pedra passar, a partir de então os judeus fariam Brit Milá não com a pedra, como era até então, mas sim com o metal. E a partir daí, sabemos a história, Davi conseguiu matar o Golias, nós fazemos o Brit Milá com metal. Agora imaginem vocês, Avraham Avinu, 99 anos, pegando uma pedra, se mutilando de certa forma, e deixa a gente pensando. Avraham Avinu, nós sabemos que ele fazia todas as mitzvot.
ele fazia o Pesach, ele cumpria o Shabat, tudo, mesmo que a Torá, a Bíblia, não havia ainda sido entregue os 10 mandamentos, afinal de contas nós recebemos após a saída do Egito, mais de 400 anos depois. Ainda assim, o Avraham, ele tinha por divina providência, por Ruach HaKodesh, Espírito Divino, ele sabia os preceitos que os seus descendentes teriam que cumprir, então ele mesmo já cumpria, ele já fazia o Shabbat, já fazia o Pesach, tudo, menos Brit Milá. O Brit Milá, nós vemos que ele esperou Deus mandar. Então a nossa primeira pergunta de hoje é por quê? Por que que o Avraham esperou Deus ordenar? Por que que ele não foi sozinho e fez antes, mais jovem, com 18 anos, quem sabe, com 13 anos? A nossa segunda pergunta de hoje é a seguinte: vem o povo judeu e diz que deve se retirar uma pele do corpo do menino. Isso não é falta de fé? Deus não criou o mundo perfeito? Deus não criou o homem de uma forma tal que ele possa servi-lo de uma forma completa, de forma geral? Por que que o bebê mal nasceu, a gente vai e tira um pedacinho dele? Não tem lógica. Se Deus é perfeito e Deus cria tudo à sua vontade, que direito nós temos de retirar o prepúcio depois? Nossa terceira pergunta de hoje é: por que tão pequeno? Por que que a gente pega o bebezinho? Hoje de manhã, sabe, foi emocionante, foi lindo ver a mãe do bebê fazendo uma reza especial para o bebê, o pai emocionado. É legal, é maravilhoso, mas deixa ele crescer um pouquinho, sabe? A idade das mitzvot, a idade da criança começar a cumprir a Torá, a partir dos 3 anos, já coloca kippah, já coloca o tzitzit. Depois, com 13 anos, tem a obrigação de cumprir as mitzvot, de pôr o tefilim. Espera um pouco, deixa ele crescer, o menino crescer, tadinho, faz uma anestesia, faz o Brit Milá. Por que que a gente pega e faz um bebê tão pequeno? E essa é uma discussão que não é nova, na verdade é super antiga, vem desde da época dos patriarcas. O nosso segundo patriarca, Yitzhak, também é o nome do bebê de hoje, o Yitzhak, ele discutiu com seu irmão Ismael. Por quê? Nós conhecemos a história que quando Avraham Avinu, ele fez o Brit Milá, ele tinha 99 anos. Seu filho Ismael, ele tinha 13 anos. E um ano depois, quando nasceu, o Yitzhak fizeram o Brit Milá com 8 dias. Mas o Ismael fez com 13 anos. Inclusive por isso que muitas, não posso dizer todos os árabes, mas muitos muçulmanos costumam fazer o Brit Milá aos 13 anos. E desde então tem uma discussão. O que é melhor? O Ismael falava para o Yitzhak o seguinte: você fez Brit Milá com 8 dias. Você não tinha vontade nenhuma, você não podia fugir, você não teve direito a opinar nada, te pegaram, te fizeram Brit Milá. Eu, com 13 anos, eu podia ter recusado. Eu podia não fazer o Brit Milá, falar para o meu pai que eu não quero, e ainda assim eu fui. Quem é melhor? Yitzhak, que fez com 8 dias, ou Ismael, que fez com 13 dias? Devemos pensar nisso. Realmente, faz muito mais sentido fazer que nem o Ismael. O Ismael estava consciente do que estava acontecendo. Ele mesmo aceitou, ele viu o pai dele vindo com uma pedra afiada e não saiu correndo, então ele tem um mérito muito grande. Por que que a gente não faz que nem o Ismael? Por que que a gente faz como o Yitzhak? E a nossa quarta pergunta é: por que no 8º dia? Aproveita, o bebê está no hospital. Geralmente a mãe fica 2, ou às vezes 3 dias no hospital. Já pega a equipe médica, faz o Brit Milá no hospital. Ou por que não com 1 mês? Porque a Torá pede justamente no 8º dia, e claro, com um moel, com um profissional que sabe fazer da forma correta, formado, não apenas um médico. Nossas 4 perguntas, então, só para lembrar rapidamente. A primeira: por que que Avraham Avinu esperou
a ordem divina e não fez antes. A segunda, se Deus colocou, quem é você para tirar aquela pele? A terceira, por que numa criança tão pequena? E a quarta, porque justamente com 8 dias. Se a gente avalia a mitzvah, o preceito de Brit Milá, é algo feito com muito, em inglês se chama self-sacrifice, com muito auto-sacrifício, certo? É um pai que pega o seu filhinho pequeno e leva para fazer um corte. Em épocas, como mencionamos, o Holocausto, as pessoas entregavam sua vida para isso. Se conta que o Rameir Shapira, já trouxemos ele em outros shiurim, o Rameir Shapira no Holocausto, ele trabalhava como lenhador no campo. E justamente no campo que ele estava passando uma hora uma fila de moças, mulheres judias com seus filhos, e de repente uma mulher vê que ele está com uma serra, algo afiado. Uma mulher veio correndo para ele, falou: por favor, me empresta tua ferramenta. Óbvio que do lado do Rameir tinha um soldado nazista, Marchemont, ia ver que não fizesse coisas erradas com a ferramenta. E aí o Rameir se assustou: o que essa mulher vem com a ferramenta? O que ela quer? E aí ele entendeu. Aquela mulher queria se suicidar. Ela entendeu o que ia acontecer no campo, coisas horríveis, cenas horríveis. Então ela queria aquela ferramenta para se matar e acabou com a história. Então ele implorou para ela: por favor, não faça isso, a vida é o presente mais precioso. Se os nazistas te matarem, mataram, mas você não deve fazer isso. E começou a insistir com ela. A mulher viu que ela não ia conseguir nada do Rav. Então ela virou para o soldado que estava lá, os soldados tinham a arma deles, uma faca, uma baioneta. Então ela foi pedir para o soldado: pelo amor de Deus, me dá a tua faca. O Rameir então se dirigiu para o soldado e falou: não dá para ela vai fazer uma coisa errada. E o soldado, claro, estava se divertindo com toda a situação. Falou: claro que eu vou ver, eu quero ver essa mulher se machucar. Então ele deu a faca para ela. E aí eles notaram que ela estava com um cestinho do lado dela. Ela se abaixou no cestinho, começou a tirar uma roupa, uma outra roupa, e começaram a escutar o choro de um bebê. Era o bebezinho dela que estava lá. Ela foi rápido, antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. Abaixou a fralda, o pano que estava no bebê, e fez a circuncisão nele. Aí ela abraçou o bebê e falou, olhou para cima e falou: Deus, você me deu um bebê, eu estou te devolvendo um judeu completo. O soldado, quando viu aquilo, em menos de 15 segundos, pegou sua arma e matou a mãe e o bebê. A gente vê o carinho que o povo judeu tem por esse preceito, mesmo em épocas proibidas. Contamos algumas semanas atrás no shiur de Shabbat sobre Yehuda Hanassi, Rabi Yehuda Hanassi, o líder do povo, que também fez a circuncisão no seu filho, apesar dos romanos proibirem. Nós sempre prestigiamos essa mitzvah. E a pergunta que devemos fazer é: o que tem de tão especial? Não é muito comum escutar histórias de judeus morrendo porque colocaram tefilim. Já aconteceu, mas não é tão comum. Ou comer kasher. Nos campos de concentração, duvido que a comida era kasher, mas ainda assim as pessoas comiam. De repente, com Brit Milá, a mãe está disposta a se entregar completamente. Uma das razões para isso é que o Brit Milá é um compromisso com Deus que fica no corpo. Todas as outras mitzvot, os preceitos, nós cumprimos de uma forma ou de outra, com o braço, nós colocamos o tefilim, mas meia hora depois que você tirou o tefilim, não está mais marcado. Não sei que você apertou muito, mas ainda assim no decorrer do dia a marca vai embora. A comida kasher, tudo bem, eu comi, virou parte do meu corpo, a matzah, a comida espiritual, vira parte do meu corpo, mas ainda assim não se nota a mitzvah depois. Já o Brit Milá fica para sempre. Está lá. Não sei que Deus nos livre, a pessoa faça uma cirurgia, o que é totalmente proibido pela Torá, mas a mitzvah está no corpo dele. Então o compromisso de Deus, com Deus,
que acompanha onde ele estiver. Se conta que o rei Davi, certa vez, ele estava na casa de banhos, e ele percebeu, opa, eu não tenho mitzvah nenhuma comigo. Ele não estava usando o tzitzit, não estava usando o tefilim, que não condiz usar num local como a casa de banhos. E aí ele lembrou, não, eu tenho Brit Milá. Quer dizer, o Brit acompanha a pessoa em todo lugar. Entre parênteses, se pergunta, e a mulher? A mulher não faz Brit Milá, não no judaísmo. Então, nós mencionamos no Birkat Hamazon sobre o Brit Milá, que na verdade o Brit Milá do marido serve para sua esposa. Mas no caso a gente vê que é uma marca que a gente leva no corpo, que não dá para tirar. É que nem na escola, quando uma criança se comporta muito bem, a gente coloca um sticker, um colentinho, um sorriso, uma medalhinha no peito dele, e ele anda lá com o peito estufado na escola toda. É um adesivo, um colante, mas ele já está todo orgulhoso. Quanto mais o Brit Milá é aquela marca que a gente leva com orgulho. Somos desse povo. É como uma mulher que leva a sua aliança. Ela mostra que ela tem um compromisso com alguém, com seu marido. O Brit Milá é o compromisso entre Deus e o povo. Por isso é chamado de Ot, de letra, de sinal. É um dos sinais que mostram a conexão do povo com Deus. E aí, a gente pode aprofundar um pouquinho, pegar o que o primeiro Rebbe de Lubavitch fala numa marca, é costume estudar no dia do Brit Milá, e ele diz o seguinte: Brit Milá, o que é Brit? Brit é pacto. O que é um pacto? O que é um pacto? Uma aliança, exatamente que nem um anel. Uma aliança. O que é uma aliança? Seguinte, o pacto é feito quando duas pessoas se amam, se respeitam, mas sabem que eventualmente podem existir problemas no relacionamento. Uma hora ou outra a casa pode cair. E naquele momento, o pacto entra em ação. O pacto vai impedir que eles se ataquem, por exemplo. Por quê? Porque o pacto está acima deles dois. Quando duas pessoas antigamente furavam o dedo e misturavam sangue para fazer um pacto, isso faz o quê? Se eles respeitam o pacto, eles entendem que mesmo se um dia eventualmente eles forem inimigos, eles não podem se atacar. Um pacto está acima da lógica. Um pacto é tão elevado que a pessoa sozinha não consegue quebrar ele. Mesmo se tiver motivo para quebrar, já não pode mais, porque motivos são razão, e o pacto está acima de toda a razão. Esse é o Brit Milá. O Brit Milá é uma conexão da pessoa com Deus acima de qualquer razão, e por isso o povo se deixava levar, como na história que a gente contou, a mulher se deixou sua vida em prol do pacto com Deus. O pacto está acima de tudo. E agora a gente consegue responder as perguntas que fizemos. A primeira delas: por que o nosso patriarca Abraham esperou tanto para fazer o Brit Milá? Se ele sabia que eventualmente seus filhos teriam que fazer, por que ele aguardou? A resposta está aí. Porque todas as outras mitzvot, isso que ele usava, tefilim, por exemplo, eram a razão dele. Uma vez que ele sabia que seus filhos fariam, ele queria fazer também, era sua vontade, era seu desejo, ele entendia o conceito espiritual do tefilim. Sará entendia o conceito espiritual das velas do Shabbat. Então fica fácil fazer. O Brit Milá, que está acima da razão, ele falou: não, isso eu vou esperar que Deus me ordene. Eu vou esperar porque eu quero fazer algo que está acima da lógica. E através do Brit Milá, inclusive o Rebbe explica numa Sihá, que através do Brit Milá, toda a força dos patriarcas vem para nós. Por quê? Uma vez que os patriarcas cumpriam a Torá antes da sua entrega, e nós cumprimos a Torá depois da sua entrega, nós não temos um relacionamento direto com as mitzvot. Eles faziam um tipo de matzah, nós fazemos outro. Através do Brit Milá, através da única mitzvah, o único preceito que Deus ordenou a Abraham, isso cria uma conexão entre suas ações e as nossas. Como consta no Talmud, Maaseh Avot Siman Labanim, os atos, as ações dos nossos patriarcas são um sinal para nós. Quer dizer, a força deles
foi transmitida até nossa geração por causa do Brit Milá. E a nossa terceira pergunta, então, por que tão pequeno? Por que a gente faz uma criança pequena e não como Ismael com 13 anos? A resposta é a mesma. Porque nós não queremos fazer o Brit Milá porque nós entendemos, porque nós aceitamos. Eu aceito fazer o Brit Milá, então, tá bom, eu entendo o Brit Milá. Não é isso. O ideal é fazer que nem o Yitzhak, pequeno, porque é um comprometimento que não depende da razão. Uma criança pequena, um bebê recém-nascido, ele não tem razão nenhuma. Ele só sabe de tomar leite, suas necessidades e dormir. Ele não está preocupado com a razão das coisas. E é nesse nível que vem o Brit Milá. É uma conexão suprarracional. Existem, na verdade, outros motivos por que a gente faz uma criança pequena. Uma delas é que talvez depois ele não vai querer. Realmente ele vai tentar escapar. Nós vemos na Torá que o Esav, o filho do nosso segundo patriarca do Yitzhak, irmão gêmeo de Jacob, ele não fez Brit Milá. Porque quando ele era pequeno, a Torá diz que ele nasceu peludo e vermelho, então acharam que ele estava doente. Uma criança doente não pode ser feita nela o Brit Milá. Então, começaram a esperar ele melhorar. Quando ele tinha lá seus 5, 6 anos, quiseram fazer Brit Milá nele, ele falou, não, eu não quero. Saiu correndo e nunca fizeram Brit Milá. Outro motivo porque numa criança pequena é porque a pele ainda está bem macia, bem mole. Então o trauma é menor. E um outro motivo muito interessante é que os pais não fariam. O amor por um filho vai aumentando com o tempo. Óbvio que todo mundo vê a mãe e o pai com aquele bebezinho pequeno, fofinho e quer abraçar, e tem muito amor. O amor é enorme, mas com o tempo o amor vai crescendo. Por quê? Porque uma vez que os pais vão dando coisas para seu filho, pela Hassidut, o dar e incrementa no amor, então eles vão amando cada vez mais. Então depois chega a criança com 10 anos, o pai e a mãe vão sentir muita dor, muito mais do que com o bebezinho em fazer o Brit Milá. Mas a principal razão é porque quando ele é pequeno, ele tem essa verdadeira conexão com Deus, uma conexão muito intrínseca. Não pode depender da razão. Então agora, nós fizemos a segunda pergunta. Então, a gente está respondendo não na ordem que fizemos, mas a segunda pergunta é, se Deus colocou, por que a gente tira, se é perfeito? Então nós lemos no final da criação, Asher bara Elokim la'asot. Deus criou o mundo, ele criou para fazer, la'asot. O que quer dizer para fazer? Ele criou um mundo perfeitamente imperfeito. Ele criou um mundo que o humano pudesse trabalhar. Se Deus cria ele perfeito, o que a gente vai fazer aqui? Absolutamente nada. Então ele criou para nós trabalharmos. O conceito do Brit Milá nisso é que ele falou, eu quero uma conexão de vocês comigo, mas não pode nascer assim. Com raras exceções, por exemplo, o Moshe Rabbeinu, ele nasceu já com o Brit Milá feito. Mas, saindo dessas exceções, Deus quer que nós façamos algo para concretizar essa conexão com Ele. Nós temos que fazer um esforço. Então ele criou essa pelezinha exatamente para a gente tirar e conectar. Tem que ter a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, então ele manda emanações muito mais elevadas da parte dele, coisas que outras mitzvot não conseguiriam fazer. Então tá bom, já entendemos por que devemos fazer, por que pequeno, mas 8 dias não é pequeno demais? O Rebbe David mandou uma resposta aqui, a gente vai elaborar um pouquinho. Uma primeira razão por que a gente faz um bebê com 8 dias é porque até 7 dias ele é considerado um nefer. É um termo até um pouco agressivo, mas até 7 dias a criança não é certeza que ela nasceu ou não. Óbvio que ela nasceu, mas que ela realmente vai progredir. É uma época de muito perigo, risco de morte para a criança. Então, primeiro, a gente não pode fazer uma cirurgia em uma criança que pode não viver. E segundo, você espera um pouco para fazer a mitzvah, até ter certeza que ele está firme. Também,
o bebê deve passar um Shabat sem o Brit Milá. Porque esse Shabat é o que dá força para que o Brit Milá aconteça. Esse Shabat que ele passou, que inclusive se faz no Shalom Zachar, se faz uma refeição especial na sexta-feira à noite, mas nesse Shabat ele recebe a emanação divina que virá, se concretizará no Brit Milá. E tem algo muito interessante também, que prova como a Torá é sábia, como Deus é sábio. Como está no livro da Revolução Iminente, um livro muito bonito, do Rabino Zamir Cohen, ele traz uma professora da Faculdade de Medicina de Jerusalém, que ela pesquisou essa ideia do Brit Milá ser justamente no 8º dia. E a conclusão que ela chegou é que até o 8º dia o bebê não tem plaqueta suficiente, o sistema para formar plaquetas não é suficiente para a cicatrização, é muito baixo. Então Deus nos livre de fazer um Brit Milá antes do 8º dia, é um perigo, um sério risco da criança sangrar e não parar mais de sangrar. Deus nos livre. Já no 8º dia, as plaquetas já estão bem formadas, mas não só isso. Isso explicaria do 8º, 9º, 10º, porque justamente o 8º. Então, uma outra pesquisa trouxe que a protombina, que é um material coagulante, no bebê, assim que ele nasce é fraco, vai aumentando. No 8º dia, ele chega a 110%, quer dizer, mais do que o normal, e depois desce para 100%. Então, o 8º dia é o dia ideal para que a criança passe por uma cirurgia dessas, porque realmente a recuperação é muitíssimo mais rápida do que em dias posteriores. Então, isso é uma prova, não de que a Torá está certa, porque afinal de contas, Deus criou a Torá primeiro, 2000 anos depois, Deus criou o mundo. Então, o mundo reage com o que consta na Torá. Então, Deus criou o mundo de forma tal que a sua mitzvah de Brit Milá, que veio 2000 anos antes da criação do mundo, fizesse uma certa mutação na natureza para fazer com que o 8º dia seja o melhor dia para o Brit Milá. E, por fim, um último motivo, porque justamente o 8º dia é isso já mais profundo do Zohar, o número 8 é acima da natureza. Tudo na natureza a gente vê é 7. Então, nos 7 dias da semana, nós vemos que formas físicas, tudo na verdade é 7. Você tem os 6 lados, certo? Cima, embaixo, direita, esquerda, frente e trás. Você tem a própria matéria, que forma o número 7. 8 está acima disso tudo. Um exemplo interessante, se você pegar garrafas do mesmo tamanho e colocar uma no meio e as outras em volta, você vai conseguir 7 garrafas. A do meio mais 6 em volta. 8 é o nível acima da natureza. No 8º dia, a criança representa esse nível. A criança está nesse nível. O que falamos antes, de que o pacto é suprarracional, ele está acima da lógica, é nesse fato também. Nossa lógica alcança até o número 7. A natureza é regida pelo número 7, mas esse compromisso, essa conexão com Deus é muito superior, é muito mais potente. Ele atravessa e transcende toda a natureza. E por isso que o Brit Milá é no 8º dia, porque é uma conexão que você não tem como quebrar ela posteriormente. O pacto faz a conexão estar acima de absolutamente tudo. Por que então não fazer com um médico? Já entendemos toda a importância da mitzvah, mas por que não com um médico, um cirurgião? Em primeiro lugar, nós temos 3.333 anos de experiência. Que faculdade do mundo tem tanto tempo assim fazendo Brit Milá? Nós temos Moalim pelo menos desde do Monte Sinai. Segundo, tem alguns procedimentos que não são feitos na cirurgia. A própria fimose é a remoção da pele, mas tem um procedimento que o Moel faz com as unhas, que isso não é feito pelo cirurgião.
E a falta desse procedimento, de certa forma, deixa Brit Milá incompleto. A gente vê que a família real britânica, eles todos fazem circuncisão, todos eles fazem com Moed, obviamente sem a bênção, porque eles não são judeus, não precisa fazer bênção nenhuma, mas eles fazem com Moed judeu. Então, quem somos nós? Nós não somos melhores do que a realeza, né? A família da rainha. E também o cirurgião não vai ter essas intenções. Imagina, hoje de manhã eu vi o Moel, o Rabino Laniado, ele se nota que ele sabe todas as cavanotas, as intenções que estão por trás desse preceito. Então, desprezar isso para dar para um cirurgião que sabe fazer, faz até bonitinho, deixa direitinho, mas cadê o que está por trás disso? Cadê o pacto? Cadê a elevação? Cadê o suprarracional, supranatural? Tudo isso é perdido porque ficaram com medo de fazer como ele. Não precisa ter medo, pelo contrário. Os Moalim têm muito mais experiência. Para terminar, uma história muito bonita. Toda vez que eu penso nessa história, dá calafrios, é emocionante. Tem muito a ver com o Brit de hoje de manhã. O Baby Yosevitz veio, de certa forma, com uma brachá do Rebbe, através dos dólares do Rebbe. Essa é uma história que eu vou deixar para o pai contar quando eu vier aqui um Shabbat, muito, muito bonita. Tem uma história de um Shaliach, um emissário do Rebbe. Ele aproximou um rapaz que não era religioso, que se aproximou para a Torá, para a mitzvot. E Baruch Hashem, fizeram um shidur, ele encontrou uma cara metade, uma moça que também fez chuvá, retornou para o caminho. E como acontece muitas vezes, nessas pessoas, eles não têm muitos amigos. Não que sejam pessoas antipáticas, pelo contrário. Mas assim, os amigos que iam na balada, no bar, não estão por aí. Ele já está em outro caminho, está na Torá. Então ele ainda não fez amigos suficientes na Yeshiva e não tem os amigos de outra época. Então o casamento corria risco de não ser tão animado. Então o que o Rabino fez? Ele mandou convites para toda a sua comunidade. Falou: pessoal, vamos lá, vamos agitar o casamento, vamos dançar com o noivo, é uma mitzvah enorme, tem 5 bênçãos que caem sobre cada pessoa que anima um casamento, uma mitzvah muito, muito grande. Então o Rabino chamou todo mundo e a comunidade se juntou, e Baruch Hashem, estavam lá no casamento, dançando, estava muito, muito bonito. O Rabino começou a andar pelo salão, e aí ele viu um senhor, com seus 80, 90 anos, viu um senhor sentado no canto. Aí, como bom rabino, ele chegou lá pro senhor e falou: vamos lá, vamos dançar, vamos alegrar o noivo. E aquele senhorzinho só acenou pro rabino: calma, me deixa sentadinho aqui. Não, vamos lá, insistente, o rabino tentava. O rabino falou: senta aqui, eu vou te contar por que eu não posso ir dançar. Eu fiz Brit Milá hoje. Ele abriu os olhos assim: como assim? Você fez hoje? O senhor já tem seus 90 anos. O que aconteceu? Que nem Avram Avinu? Então o velhinho contou. Falou: eu sou o avô do noivo. Talvez você não me percebeu na Rupá, no meio da cerimônia. Eu sou o avô do noivo. E meu neto, quando ele começou a se aproximar do judaísmo, ele aprendeu as leis, ele ficou noivo. E ele chegou para mim e falou: vovô, o senhor não tem Brit Milá, né? O avô veio da Rússia, na época de perseguição, nem todos fizeram Brit Milá. O avô confirmou para o neto, falou: não tenho Brit Milá, eu não fiz a circuncisão. O neto falou: desculpa, vovô, mas eu aprendi que quem não tem Brit Milá não pode entrar na Rupá. O senhor não vai poder me acompanhar no casamento embaixo do palio nupcial. Claro, estar no casamento pode, mas no palio não. Independente de isso ser correto para todas as comunidades, mas foi assim que o noivo aprendeu. E aí o senhorzinho conta para o rabino: esse é meu neto favorito, eu sempre amei ele demais. E começou a me doer o fato de que eu não ia poder
entrar no palio dele, no palio nupcial com ele, me doeu tanto que eu tomei uma decisão. Demorou um pouco, mas eu consegui um moel que aceitasse me fazer cirurgia, um anestesista, e eu fiz o Brit Milá hoje de manhã para poder acompanhar meu neto. Que lindo! O rabino ficou muito emocionado. Eu não acredito, que história maravilhosa! Ele pegou a carteira dele, ele falou, olha, eu tenho $1 do Rebbe de Lubavitch aqui comigo. O Rebbe dava aos domingos, já tivemos shiur sobre isso. Eu tenho $1 do Rebbe aqui comigo. Pegue, é teu. Eu quero uma brachá do Rebbe para você. Quando ele dá isso pro velhinho, o velhinho começa a chorar. A Rabino falou, não sei, eu fiz alguma coisa errada? Eu falei alguma coisa errada? O que está acontecendo? Então o senhor lhe contou. Muitos anos atrás, quando eu vim da Rússia para cá, me falaram que tem um rabino muito importante, o Rebbe de Lubavitch. E eu fui conhecer com alguns amigos, queria ver quem é esse Rebbe. E o Rebbe, na fila, eu estava na fila com todo mundo, quando chegou minha vez, o Rebbe me deu $1. E ele me perguntou se eu tinha feito Brit Milá na Rússia. E eu falei que não fiz. O Rebbe falou, tá bom, no dia que você fizer Brit Milá, eu te dou outro $1. E no dia que ele fez Brit Milá, muitos anos depois de 94, que a gente já não vê o Rebbe fisicamente, ele recebeu $1 do Rebbe. Brit Milá é uma mitzvah, um preceito muito precioso para o povo, porque é a nossa marca. Até mesmo nossos inimigos sabem disso, os inimigos procuravam nos meninos se tinham circuncisão ou não, porque essa é o selo de Deus no nosso corpo, mostrando que nós somos conectados a Ele. Então, quem não fez Brit Milá deve fazer. Baruch Hashem, aqui em São Paulo tem o Rabino Noach Gansburg. Ele uma vez por ano traz um moel que ele é especialista em fazer em adultos, em jovens. Ele fez, tem um senhor acho que de 80 anos que fez algumas semanas atrás. É muito bem feito. É uma pena um judeu deixar de ter o selo divino no seu corpo. Mazal Tov a todos os que fizeram muitos anos atrás. Mazal Tov a todos aqueles que farão, especialmente nosso querido Yosef Yitzchak ben Menachem Mendel, que cresça Zé Katan Gadol Yeh, esse pequeno, que seja um grande, um gigante para todo o nosso povo, e que possamos merecer a retribuição do pacto divino, que é a vinda de Mashiach, quando ele vai tirar não apenas a pele do prepúcio do nosso órgão, mas também, como consta na Torá, que ele vai tirar a camada que oculta nosso coração, a camada que atrapalha nosso coração de ver e sentir Deus. Também isso será retirado e viveremos então numa era simplesmente maravilhosa. Shkoyach a todos que participaram aqui pelas nossas mídias, terminando aqui.